Então, hoje, o texto de hoje que nós vamos estudar está em Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21 da Bíblia. Então, vamos lá. Essa história, antes de começar, vai falar da ressurreição da filha de Jairo. Então, vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Pulando para o versículo 35, continua assim a história. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse-lhe: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então vamos lá. A gente lendo o texto aqui, a impressão que a gente tem é que tudo aconteceu muito rápido, né? O pedido dele e tudo. Mas houve um caminho. Aqui eu saltei alguns versículos justamente por causa disso, para não ficar tão grande. E no meio desse caminho, né, teve a cura daquela outra mulher enferma, que havia 12 anos, estava sofrendo de uma enfermidade, tal. Muito bem. Então, no caminho, quando Jairo falou com Jesus sobre a situação da filha dele, Jesus estava no meio da multidão, né? E Jairo falou com Jesus. Vamos observar como foi a forma que Jairo se aproximou de Jesus. Ele viu Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e insistentemente, ele não deve ter falado uma vez só, ele deve ter implorado, né? Aqui é insistentemente, lhe suplicou, lhe implorou: A minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Olha a fé desse homem. Ele já estava falando, crendo no milagre que Jesus podia fazer. E Jesus vê isso quando a gente tem essa fé, né? Aí, quando ele ainda estava falando, né? Aí aconteceu esse problema da mulher no meio do caminho, né? E muita gente, muita coisa acontecendo. E ele ainda estava falando com Jesus, quando alguém chegou e falou assim: para que você está incomodando o mestre? A sua filha já era, a sua filha já morreu, não precisa perder seu tempo mais, porque não adianta mais. E a gente sabe que o que mais tem são pessoas que vão desanimar
A gente com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com o que a gente quer que Deus faça para nós, sempre vai ter alguém que vai falar: esquece isso, não tem jeito. Isso aí já era. É impossível. Não perde seu tempo, não. Isso aí já é causa perdida. Então, o que mais a gente vai encontrar nesse mundo são pessoas que vão falar dessa forma. Até porque as pessoas daqui da Terra, elas têm uma visão limitada. Limitada a quê? A coisas que podem ser comprovadas. E nem tudo, né? Na maioria das vezes, o que Deus faz não tem explicação para se comprovar cientificamente o que Deus faz, né? Então vamos lá. E aí eles falaram, né? Ó, sua filha já morreu, não tem jeito, não precisa mais de chamar Jesus, né? Mas Jesus viu a situação e nem prestou atenção no que aquelas pessoas estavam falando sobre que a criança já havia morrido, né? Ele falou só assim com Jairo: não temas, não tenha medo, creia somente. Contudo, não permitiu que ninguém acompanhasse, ou seja, não levou os curiosos, não levou as pessoas que não acreditavam também. Então, ele levou quem sabia que ia acreditar no milagre também, porque muitas vezes a gente conta para as pessoas o que a gente quer que Deus faz. E às vezes nem todas as pessoas podem ouvir os nossos desejos e as nossas petições. E aí, quando eles chegaram lá na casa do chefe da sinagoga, Jesus observou o alvoroço que estava. Já estava todo mundo chorando. Imagina uma menina de 12 anos, né? Visse uma criança alegre, enfim, né? Já morta. E, né, as pessoas choravam muito. Aí Jesus perguntou: o que foi, gente? O que está acontecendo aí? Por que vocês estão apavorados desse jeito, chorando, desesperados? O que aconteceu? Não aconteceu nada ainda. Ela não morreu, ela só está dormindo. Aí o que aconteceu? Lá também haviam pessoas que não criam no milagre e riam de Jesus, do que Jesus estava falando, né? Aí o que Jesus fez? Mandou sair aquelas pessoas incrédulas que estavam ali, que não acreditavam no milagre. Assim a Bíblia fala: tendo ele, porém, mandado sair a todos, ou seja, a todos que não criam nele, não criam no milagre que ele iria fazer. Então ele tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, ou seja, só quem realmente queria muito aquele milagre, muito, muito, muito. Então, às vezes, nós não devemos compartilhar o que a gente quer com qualquer pessoa, os nossos sonhos com qualquer pessoa. Aí Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cumi, menina, eu te mando, levanta. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Né? Então essa é a palavra de hoje. Para termos o quê? Fé. Se a gente for ver no livro de Hebreus, o conceito de fé vai dizer o seguinte, no livro de Hebreus, capítulo 11, vai dizer o seguinte, ó. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza, não é a dúvida, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que você não está vendo, que se não vem. Aí no versículo 6 fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A mensagem de hoje é essa aqui. É mensagem de fé. Não temas, creia somente.